Foi? Graça e paz, igreja, graça e paz ao povo do YouTube e do Facebook. Mais uma vez nos reunimos aqui no Sarapuí como igreja para tratar de mais um assunto muito importante, que vem aprisionando as pessoas somente na mente. É como uma metáfora de um cavalo que um homem chega no local, finge que amarra o animal ali e sai, o animal pensa que está preso, mas não está. Tem força para sair, mas não sai por uma indução. É a mesma coisa o sistema religioso. As pessoas se sentem presas, não de fato que é, mas por indução de uma má interpretação, muitas vezes por ignorância e outras por torpe ganância. Porque vazou um vídeo na internet, muitos viram, de um pastor bebendo cerveja. Alguns podem se escandalizar. Salvação por graça, hein? A cerveja tem mais poder do que Jesus para perder alguém? Tem. Cerveja é cerveja. Não convém, mas não tem poder. Mas o que implicou? Ele coloca fardos pesados nas pessoas, sendo mesmo ele incapaz de cumprir. Porque muitas das vezes ele sabe que uma cerveja não é mais poderoso que Jesus, mas não deve fazer. Mas para os que ouvem, coloca fardo, coloca pedregulhos nas costas das pessoas. E ele mesmo não cumpre. Gravaram lá uma vergonha que passou de mais de 3 milhões de visualizações. Vamos lá o que interessa. O tema dessa pérola é construindo o que já está destruído. Olha o que eles fazem. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que o quê? Desvanecente, passageiro, estava perto de terminar. O seguinte, Léo, como não será de maior glória agora o ministério do quê? Próximo, Léo. Porque se o ministério da condenação foi de glória, foi glorioso, em muito maior proporção será agora o ministério da justiça. O que acontece aí? O ministério da morte foi destruído. Mas homens mal insistem em construir isso, em costurar o véu de novo. A lei foi abolida. Romanos 10:4. O fim da lei é quem? Mas eles não admitem isso. Eu ouço vários relatos pelos grupos de WhatsApp, de pessoas que entram em contato conosco. Não, mas eles falam que o fim da lei é Cristo, mas não é bem assim. É bem assim sim, amado. O evangelho é simples, amado. É só crer. Não tem sacrifício, não tem mérito, não tem barganha, não tem mais jejum para poder ter revelação. Basta você crer. E isso se o Espírito de Deus lhe abrir os olhos. Porque às vezes você mostra, e a pessoa não crê. A pessoa fala que a tua Bíblia é diferente, é uma Bíblia estranha, a Bíblia da seita. Então, o ministério que já foi passado, foi glorioso, mas no seu tempo, passado, já foi. Não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu já vi muitos relatos assim, a pessoa sem fazer campanha, sem ir numa igreja, sem fazer um voto, sem ir ao monte, ela de repente se sente mal em continuar tal coisa, deixa de fumar. Foi por quem? Foi por voto, campanha? Foi pelo Espírito. E por que entrar na igreja tem que fazer um voto para parar de fumar? Pessoa quis parar de beber, parou. E por que entra na igreja? Não, tem um demônio ainda do Zé Pilantra que faz você beber de vez em quando. Fica vigilante, faz mais esse voto para parar, meu amado. Começou no Espírito, isso aí, irmão, vai terminar na carne? O que Cristo aperfeiçoou no Espírito, não pode o homem aperfeiçoar na carne. A carne de nada se aproveita, amados. Vou fazer só citações, não precisa colocar, que eu quero chegar num ponto aqui, fazer um suspense,
Em Romanos 7,11, Paulo citou que a lei enganou e matou ele. Aquilo que ele cria que era uma verdade, Paulo falou, me enganou e me matou. Matou aonde? Na consciência. Em Romanos 14, 23, Paulo declarou que tudo que não provém da fé é o quê? É pecado. Agora olhem onde eu quero chegar. Gálatas 3,10, Léo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-los. A lei só é dar dízimo, comer pão e suco, batizar nas águas, fazer jejum, é 613 ordenanças, fora os parágrafos, fora outras coisas. Então, bota aí quase mais de 700 ordenanças para ser seguida. Quem cumpriu isso? Ninguém, só o Jesus nos dias de sua carne. Jesus de Nazaré cumpriu isso, e ele não cumpria e ficava repetindo não, amado. Jesus fez jejum de 40 dias, fez mais uma vez? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei para praticá-la. Por quê? Tropeça em uma coisa, tropeçou o quê? Em todas. Próximo, Léo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê? Pela fé. A fé aonde? Nas obras ou no evangelho? Paulo uma vez falou para os Gálatas, insensatos, vocês foram salvos, libertos pelo quê? Pelas obras da lei ou a pregação da fé? Amados, o justo vive pela fé, o justo não vive por obras. Tudo que não provém da fé é pecado. Coisas palpáveis, barganha, mérito humano, amado, isso é pecado. O que é pecado? Não é pecado que condena ninguém não, de perdição não, você está salvo. É errar o alvo, é errar o conhecimento de Cristo, você com atitudes carnais, errar a verdade que te libertou, e você dá um lapso de memória e voltar para essas maldições de novo. O próximo, Léo. Ora, a lei não procede da fé. Lembra daquela passagem? Tudo que não é da fé é pecado. Olha aí. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os preceitos, por eles viverá. E quem vive por lei, amado? Paulo uma vez falou, a lei me enganou e me matou. Mata a consciência, mata a força de viver. Pessoas que saem do sistema religioso, vêm para essa ambiência saudável da graça, uns vêm arisco, igual um bicho do mato. A vida vem aos poucos, a pessoa vai sorrindo pouco a pouco, ela vem, não fica com medo de dar um abraço, de apertar a mão, de cumprimentar, de tomar um café. A vida vai vindo. Lembra de nós, quando viemos para esse ambiente da graça? A gente estava escaldado, né, como dizem por aí, gato vendo já a água caindo ali, a gente já arrepiado de medo. E hoje você sorri, abraça os irmãos, a reunião é saudável, a comunhão é perfeita entre Cristo e entre os irmãos. O ambiente da graça não opera mais a maldição da lei. E se tem algum fermento escondidinho aí, amado, ninguém vai te condenar não, vai sair por meio da pregação do evangelho. Ninguém vai te imputar e te obrigar a nada, amado. Se você não alcançou tal conhecimento para a tua mente se libertar de mais um ponto, fique tranquilo, vai ser explicado. Você pergunta a alguém e as escamas dos olhos vai saindo dia após dia, os carrapichos lá da mente, aquilo que te trouxe morte vai saindo por completamente. As dúvidas lá da religião mortificavam a nossa mente, amado. A gente andava triste, cabisbaixo. A graça veio e fez nós enxergarmos a vida com a verdadeira abundância, amados. Essa é a maravilhosa graça.
A lei morreu, acabou, venceu, jornal velho, novidade de vida para nós, a graça, o evangelho de Cristo, âncora para a nossa alma, vida para as nossas emoções e saúde para todo o nosso corpo, amado. Já ouvi relatos de pessoas que ouvindo o evangelho aqui saíram curadas, ninguém aqui sabia, se alegrou tanto, saiu daqui curado, não precisou de ninguém botar a mão, não precisou de fazer apelação, não precisou de fazer campanha. E outra, o bolso saiu gordo, não precisou de dar o seu dinheiro todo não. Léo, outro próximo aí, 1 Coríntios 15, eu gosto dessa daqui, ó. Lembra do que eu citei lá de Romanos 7:11 e Romanos 14:23. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o próximo? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. Amado, a força de errar o conhecimento de Cristo é a lei. Eu já vi alguns irmãos que vieram para esse ambiente da graça e retrocederam, isso é triste, voltaram para a morte, voltaram, amados, quer mais inferno do que uma pessoa falar que você é ladrão, que você está perdido, Jesus já voltar, você vai ficar? Amados, não existe isso. Jesus já veio, habita em você, você está salvo, você tem vida com Ele, Ele mora dentro de você, amado. Isso que você escuta aqui, agora a pessoa voltar para um ambiente de morte, de maldição, uma reunião para pecado, amado, que é o que acontece por aí afora. Eu não nasci no berço da graça não, eu sofri muito na religião, graças a Deus não foi 20 anos nem mais, mas eu sofri bastante nesse sistema religioso. Eu já vi cada coisa que não difere nada os homens ditos de Deus de um chefe de tráfico, que o chefe de tráfico não engana ninguém, não fala que aquilo dali é em nome de Deus não, ele está ali mesmo, no que ele mostra, portando arma, e mata, e rouba. Agora um homem, em nome de Deus, roubadores das emoções das pessoas, isso é mais grave, amado. Pessoas em nome do Deus Altíssimo, mata as pessoas, fala que Deus é justo, mas Deus mata, não fala que Deus é justo e te deu vida, amado, isso eles não falam, eles falam a parte má. Amados, você é um amado de Deus, você recebe hoje as boas novas, as notícias saudáveis em linha com o evangelho da graça. Você não mais pode emprestar ouvidos a palavras de condenação e de morte, você não pode emprestar os seus ouvidos a ir lá no sistema religioso e ouvir maldição, ouvir lei, ouvir morte. Morte já foi, amado, você ouve agora novidade de vida, palavras de sabedoria predestinada, que ao tempo certo Deus revelou a você, e hoje você desfruta dessa maravilhosa graça. Você hoje se sente em paz, seguro, tranquilo, certeza da salvação. Você vê que diversidades normais do dia não tem demônio, é para a gente vencer, não é para nossa destruição, é para a gente adquirir experiências, amados. É essa o que eu vim compartilhar com todos vocês. Graças a Deus por essa família perfeita da fé, que verdadeiramente foi livre de mensagem da morte, e hoje está aqui diante para ouvir mensagem de vida, de paz e de sabedoria da graça. Obrigado, eleitos. Graça e paz a todos.